Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por mais um dia de vida. Para que nós venhamos agradecer ao nosso Deus por tudo, não é verdade? Quem está falando aqui, missionária Elaine, está um pouco rouca, mas isso não impede da gente fazer a obra do Senhor, de falar do amor dele. A palavra que o Senhor preparou para nós, você vai encontrar ela em Marcos, capítulo 4, o versículo 35 ao 41. Vamos na mensagem? Bora lá. Em nome de Jesus. Vamos na mensagem do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertando-lhe, dizendo-lhe, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse? Que até o mar, o vento, lhe obedece. Glória a Deus, ficou uma pergunta. Mas essa pergunta é fácil de responder. Esse era o nosso Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. A palavra de Deus aqui fala sobre tempestade. E hoje é raro alguém não passar por alguma tempestade. Não sei qual a área da sua vida, mas essa tempestade ela tem um início como ela tem um fim. O que importa é que Jesus está dentro do seu barco. Porque a palavra de Deus diz aqui que, sendo mais tarde, disse ele, passemos para outra margem. Quem foi que falou para os discípulos? Para passar para outra margem? Jesus. E nessa travessia, de uma margem para outra, no meio de lá, do mar, veio um grande temporal. Mas a palavra de Deus diz que não só tinha o barco deles, tinha outros barquinhos ao redor. As histórias diz que naquela época que aconteceu esse temporal ali com Jesus e os discípulos, as histórias diz que ao redor ali do barco onde Jesus estava com os discípulos, tinha outros barquinhos. Mas o temporal só veio no barco que estavam os discípulos e Jesus. Os outros barquinhos não viram esse temporal. Esse temporal não alcançou ele, as histórias diz. Só o barco que estava Jesus. O que é que Deus está falando nessa manhã? Se Jesus está no seu barco, que eu sei que ele está, sempre vai ter temporal. Mas o que importa é que ele está dentro do barco. Por mais que esteja descansando, dormindo, mas ele está dentro do seu barco. A tempestade só vem, irmão, para aquele que serve a Jesus, que está fazendo a vontade de Deus. Mas a tempestade vem para depois ter uma bonança. Mas o nosso Senhor falou aqui para os discípulos que ele tivesse fé. Porque quando vem um temporal, porque eu creio que Jesus já sabia que ia acontecer esse acontecimento naquele momento, que ele estava lá dormindo, descansando, vê aquele temporal, a água enchendo o barco e aquela agonia, e eles se desesperaram. Ele olhou para a situação, ele olhou para a tempestade, eles não olharam para Jesus que estava ali. O que é que Deus está falando? Por mais que venha a tempestade, mas não olhe para ela, olhe para mim que eu estou dentro do barco. O barco é a nossa vida, o barco é a nossa casa, o barco é a nossa família. E o Senhor está guiando, ele está dentro do barco. Se vier um temporal, seja lá qual for a área, financeira, conjugal, familiar, espiritual,
Não olhe para a tempestade, não olhe para a situação, mas olhe para Jesus que está dentro do barco. Mas que só que os discípulos se desesperaram. Nossa! Ficaram agitados, agoniados, com medo. E foram falar com o mestre, com Jesus. Disse, Senhor, não te importa que perecemos? Jesus olhou assim. Acho que Jesus disse, esses homens têm que aprender muito comigo. Aleluia. Olhou para eles e disse, mar, aquieta-te, vento, cala-te. E de repente, aquela tempestade que estava escuro, o vento, o raio, de repente o sol se abriu. E o mar se acalmou, o vento aquietou. E a palavra de Deus diz que teve bonança. Mas teve uma palavra que Jesus falou para eles. Jesus disse, ainda não tem fé? Oi? O que o Senhor está falando é para você? É para você mesmo. Cadê a sua fé? Cadê? Até quando você vai deixar de usar a sua fé? Hein? Usa a sua fé, creia. Porque o Senhor, nosso Deus, está entrando com providência nessa tempestade. Ele está acalmando, mas usa a tua fé. Para que venha bonância. O Senhor quer trazer bonância, providência da parte dele. Milagres, cura, libertação. Não vai voltar mais. A presença de Deus, Ele está no teu barco, Ele está contigo. Usa a sua fé. Não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A tempestade só vem naquele que serve a Deus. Só veio para o barco que estava Jesus. Os outros barcos não viram essa tempestade. Essa tempestade não alcançaram aqueles barcos. Só o barco que estava o Senhor. Ei, esse teu chamado que Deus te preparou, sempre vai haver tempestade. Ai, mas ele diz, olhe para mim. Tem de fé que eu estou acalmando toda a tempestade. Então, aquele que está usando a sua fé, que Deus está acalmando a tempestade, se prepare para a bonância, providência. Tempestade só vem naquele que está fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes a missionária Elaine fica olhando assim, que a luta veio na vida aqui, ó. Aqui, ó. Assim de luta. Assim de perseguições. Assim de tempestade. Mas eu aprendo com o meu Senhor. Ele diz, filha, só olha para mim. Porque acalmo toda a tempestade, eu lanço por terra toda perseguição, todo levante. Na vida do crente sempre vai haver isso. E glória a Deus que está vendo isso. Perseguições, luta. Significa que você está fazendo... Ei, você... Está fazendo a coisa certa. Você está fazendo a vontade de Deus? O inferno se levanta, mas para cair. Então essa é a mensagem de hoje. Que Deus está acalmando toda a tempestade. Mas usa a tua fé. Porque Jesus está no teu barco. E Ele vai parar todo o vento e o mar vai se acalmar. E prepara para a bonância. No nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor preparou para nós. Fica com a paz do Senhor. E até amanhã, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Tchau. Até amanhã, a próxima mensagem. No nome de Jesus.